Olá, seja bem-vindo ao canal. Estamos fazendo um curso de banco de dados e hoje nós vamos ver o que é o SQL. A gente vai falar bastante sobre SQL e depois ver alguns exemplos práticos também sobre SQL. Vamos lá então? Começando, você que é novo, acabou de chegar o primeiro vídeo, tem uma playlist aqui embaixo com todo o curso, tá? Já está quase no finalzinho do curso, já clica no botão inscreva-se, dá uma olhada se o sininho está ativado, porque ainda tem vídeo amanhã, então você vai receber em primeira mão, deixa seu like e compartilha. Vamos falar um pouquinho de SQL? Vamos para a tela. Bom, eu estou usando sempre dado público, tá? Para ficar mais fácil, para você não ter que comprar nada, e ser gratuito mesmo, tá? Então, SQL, Structured Query Language, tá? Linguagem de consultas estruturadas, ou SQL, é uma linguagem de pesquisa declarativa, padrão para banco de dados relacional. A base de dados relacional, muitas características originais do SQL foram inspiradas na álgebra relacional. Interessante. O SQL foi desenvolvido originalmente nos anos 70 no laboratório da IBM em São José, dentro do projeto SystemR, que tinha o objetivo de demonstrar a viabilidade da implementação do modelo relacional proposto por CODE. Lembra de CODE? A gente fez um vídeo sobre CODE das 12 regras de CODE, que na verdade são 13. O nome original da linguagem era SQL, tá? Structured English Query Language, né? Começou em inglês, vindo do fato de até hoje a sigla em inglês ser comumente pronunciada como SQL, ao invés de SQL, né? Você tem as duas, ou SQL, perfeito? No entanto, em português, a pronúncia mais corrente certa seria SQL, tá? A linguagem grande padrão de banco de dados, se for falar um pouquinho, né? Então, é uma linguagem padrão hoje de banco de dados. E cada fabricante acabou fazendo uma implementação própria, com algumas funcionalidades diferentes, mas a base é sempre a mesma, tá? No caso do MySQL, esse caso específico, né, foi desenvolvido por duas pessoas e fizeram o meu SQL, né, deram um nome próprio, tá? Mas o padrão dele é de acordo com a American National Standard Institute, é o ANSI, tá? É de 86 e o ISO de 87. Esses são os padrões, tá? São os categorizados como o SQL mais básico, né? E com tudo que deveria ter. O resto são variantes do SQL. O SQL ele foi revisto em 1992 e criado, né, o SQL 92. Foi revisto novamente em 99 e 2003 para se tornar SQL 2009 e SQL 2003, respectivamente. O SQL 99 usa expressões regulares para empilhamento, queries recursivas e gatilhos, são os triggers, né? Também foi uma adição de controvérsias de tipos não escalados, algumas características de orientação a objeto. Então você vê, houveram evoluções, né, mas muito discutíveis essas evoluções, inclusive. Tais como dito anteriormente, embora padronizado pelo ANSI por muitas variações, produzidos por diferentes fabricantes, os sistemas gerenciadores de bancos de dados. Tipicamente, a linguagem SQL pode ser migrada para a plataforma sem mudança em sua estrutura principal. Comentando sobre isso, o próprio MySQL, né, você pode instalar tanto em Windows quanto em Linux, quanto em Mac, e ainda é exatamente igual aos comandos, tá? Perfeito? É uma linguagem mesmo, então tem que se ver o SQL como uma linguagem mesmo, tá? Você escreve coisas e o banco responde para você. Outra aproximação é permitir que o código do idioma procedural seja embutido e interagir com o banco de dados. Por exemplo, o Oracle e outros, como Java, né, inclui Java na base de dados, enquanto Postgre permite que sejam escritas funções em Perl, TCL ou C em outras linguagens. Tá? Então, você vê que tem muitas funcionalidades extras que foram colocadas. Vamos falar um pouquinho? Então, o principal comando, né? Select asterisco from tabela. Isso é o principal. Select, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai selecionar todos os dados que tiver numa tabela, sem limitação nenhuma, tá? Ok? Por exemplo, todos mesmo, tá? Isso aqui, dependendo da sua tabela, pode dar um overflow de tanto dado que ele vai buscar para você, tá? A partir da mesma tabela, a pesquisa Select C1 from T terá resultados de todos os elementos da coluna C1. Perfeito? Tá? Eu vou fazer o seguinte, em vez de eu ficar lendo isso aqui, eu vou mostrar na prática, tá? Faz o seguinte, você vai fazer junto comigo agora, tá? Vai no Google e procura assim, PHP MyAdmin Try, ok? PHP MyAdmin tudo junto, Try. E a gente vai para o phpMyAdmin.net, né? O phpMyAdmin é um gerenciador feito em PHP, tá? Para você utilizar o MySQL. Eu não instalei nesse curso, eu só vou mostrar para vocês. Então aqui tem um Try demo, tá vendo esse Try aqui?
Faça um teste de um demo. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos logar no PHP-MyAdmin, perfeito? E nós vamos fazer o que aqui? Criar uma tabela. Então a gente vai fazer na prática mesmo. O PHP-MyAdmin, rápido, depois eu vou fazer um curso só de PHP-MyAdmin, mas rapidamente, tá? Aqui ó, você vai ter o aqui em cima, tá? Você vai ter o servidor que você está rodando, ok? Eu tenho MariaDB e MySQLDB, são dois servidores de banco de dados, ok? E aqui você vai ter os bancos de dados. Então já tenho vários bancos de dados aqui prontos, tá vendo? Que alguém fez. E aqui eu vou expandir, eu vou ver as tabelas dos bancos. Quando tiver mais tabelas, você vai expandir e vai ver as tabelas. Olha que legal. Tá? Então aqui, ó, hombres, tabela, tá em espanhol, mas tabela de homens. Vamos usar essa daqui para nosso exemplo, tá? Então a pessoa veio aqui e criou um banco de dados. Está em espanhol, tem relações 0. Homens, tá? Matrimônios e mulheres, tá? Em espanhol, mulheres, tá? Então, quando eu clico na tabela homens, eu vejo todos os homens, nome, os homens, idade deles, perfeito? Tá em espanhol, mas seria isso. Daí, agora aqui, ó, nessa terceira aba, eu vou rodar um SQL, select asterisco from hombres. Where não precisa nesse caso, tá? Selecione todos os dados de hombre e executar. Olha que interessante. Ele vai mostrar todos os dados da tabela homens, perfeito? Agora, se eu voltar aqui, eu quiser pegar só uma coluna, então eu posso fazer assim, select, ok, nombre, é o nome que está aqui, tem que dar, né? Nombre hombre, olha que interessante espanhol, né? Tá? Select nombre hombre font, ele só vai pegar o nome, tá? Esse exemplo que ele está dando, perfeito? Só pegou o nome, legal? Aqui, ó. Então, esse é o começo. Vamos voltar para o exemplo e a gente vai voltando aqui e fazendo aqui, tá? Bom, então select o campo específico, tá ok? Ele vai pegar isso aqui. Select esse fronteira e outro item. Agora, ele vai fazer o seguinte, por exemplo. Tem cláusulas, então vamos falar um pouquinho da cláusula where, tá? Aqui é bem superficial, depois eu vou fazer um curso só de MySQL, tá? E só de PHP-MyAdmin, para complementar isso. Bom, o que eu vou querer? Tá vendo que eu tenho vários homens e várias idades? Perfeito? Chama idade hombre. Perfeito? Essa tabela? Eu vou fazer até melhor. Isso, eu vou deixar aqui mesmo. Idade hombre, tá? Eu quero pegar homens que tenham menos que 25 anos. Então eu venho no select. Select asterisco, pegar tudo. Where. Chama idade hombre. Onde a idade dele, né, for menor ou igual a 25 anos. E executar. A partir daqui ele vai me jogar um subset do banco. Tá? Ele vai me retornar um pedaço do banco. Ok? Então a gente já está executando SQL, cláusulas SQL, ok? Selecione tudo da tabela hombres onde idade for menor que 25, tá? Me deu um subset de pessoas com esses nomes e essas idades. Então eu estou já mostrando os exemplos na prática para a gente já ganhar tempo, tá? Será todos os elementos de todas as linhas onde o valor da coluna C1, ok? Aqui ele já dá um exemplo. Se existir, selecione asterisco, from, tabela. Aqui já tem uma verificação se a tabela existe, tá? Falando um pouco subconjuntos de SQL. A linguagem SQL é dividida em subconjuntos de acordo com operações que queremos efetuar sobre um banco de dados, tais como DML, linguagem de manipulação de dados, né? O primeiro, Data Manipulation Language, ou linguagem de manipulação de dados, é um subconjunto da linguagem SQL que é utilizado para realizar inclusões, consultas, alterações, tá? Então, aqui ele está dando um exemplo seguinte. Quando eu quero inserir alguma coisa no banco de dados, por exemplo, como eu faço? O comando insert, tá? Se você programa, a gente vai fazer um CRUD, perfeito? Ok? Então vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, essa tabela, não é? Então eu venho aqui, ó. Carregar de novo aqui. Fazer um exemplo do zero para vocês, tá? Eu vou usar o gerenciador para a gente ganhar tempo, para não ter que digitar tudo na mão, perfeito? Primeira coisa, eu vou criar um novo banco de dados, ok? Eu vou criar um banco de dados chamado curso de banco de dados. É nosso curso, perfeito? Então,
eu vou criar um novo banco, nova base de dados, e aqui você vai ter o formato dele, tá? Esse formato é o que? É o encode dele, o TF8, você pode estar. Vou deixar aqui o padrão que ele sugeriu mesmo. Pronto, criei um novo banco de dados, tá vendo? Tem um novo banco de dados. Agora eu vou criar uma tabela, por exemplo, lembra que a tabela de clientes que a gente viu bastante? E a tabela de clientes aqui, eu vou colocar 4 colunas, executar, tá? Quando eu estou fazendo isso, ele está executando comandos SQL. Eu vou colocar o ID cliente, tá? Eu vou jogar int, tá? Eu vou colocar autoincremente nele, é chave primária, autoincremente, perfeito? Aí autoincremente, tá? Primary, tipo de chave. Eu vou ter por exemplo, eu vou ter o nome do cliente, né? Aqui eu vou colocar como varchar, que é bastante utilizado, é um char variável, tá? Tamanho 80, ele não vai alocar no banco, a não ser que eu vou preenchendo informações. Isso poupa um pouco o tamanho do banco, tá? Eu vou também colocar a idade dele, aqui pode ser small int, um tipo small int, tá? E eu vou colocar aqui o telefone, é bem simplesinho. Telefone, eu vou colocar varchar 20, pronto. Quando eu fiz isso, o que ele vai fazer? Ele vai dar um create table, tá? Ele executou, deixa eu ver se eu tenho o SQL executado, ele executou um create table aqui, tá? Ele criou essa tabela para mim, ok? Deixa eu só ver se ele mostra o create table. Aqui ele não tá mostrando o SQL, só ver se eu queria ver o SQL que foi executado aqui para mostrar para vocês, tá? Tá, aqui ele não deu output do SQL. Só deixa eu dar uma olhada se ele deu algum output. Tá. Tabela criada. Como eu vou fazer? Quando eu vou inserir um registro aqui, eu vou fazer agora manualmente para você. Tá vendo que eu tenho uma estrutura da tabela? Para inserir, eu faria o seguinte, ó. Insert, into, nome da tabela, clientes. Tá? Os campos que eu vou inserir na ordem, ID cliente, vírgula, nome, vírgula, idade, vírgula, telefone, né? Values. O que eu estou inserindo? Então, a de cliente eu vou colocar 0, porque já é automaticamente. O nome Davis, a idade já 25 e o telefone eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Daí, prontinho. Eu vou no SQL eu vou executar esse comando. Insira na tabela clientes e essa ordem de campos, os valores tal. Ponto de vírgula, se você quiser, nem precisaria, tá? E executar. Quando eu fiz isso, o que ele fez? Ele inseriu esses dados na tabela. Agora, a partir do momento que aqui é uma listagem, tá? Um browse. Tá vendo que eu tenho os dados aqui inseridos? Então, isso é um insert no MySQL. Perfeito? Agora, vamos voltar para a documentação, a gente vai fazendo update, tá? Como que eu faria um update, né? Vamos supor que eu queira trocar esse nome para outro nome. Então, sempre eu vou ter um where. Qual é a minha cláusula de where, né? A condicional é onde a de cliente igual a 1. Perfeito? Então, eu venho aqui, por exemplo, e coloco assim. Update clientes, set, nome igual. Por exemplo, eu quero colocar meu nome completo, David Baltazar, where, ID cliente igual a 1. Pronto. Eu fiz uma condição de update. Faço uma atualização na tabela clientes, tá? Set para mim o nome igual a David Baltazar, onde o ID cliente igual a 1. Executar. Prontinho, tá? Quando eu, update cliente set nome igual a David Baltazar, onde cliente igual a 1. Quando eu dou uma lista agora, olha só, o nome foi atualizado. Perfeito? Aqui, bem legal, né? Então esse é o segundo que eu queria mostrar, update, tá? Agora a gente vai inserir mais um registro, depois a gente vai apagar ele, tá? Tem outro modo mais rápido de inserção, pelo PHP que é por aqui, ó. Tá? Eu vou colocar João e Maria. João, a idade 30, telefone qualquer coisa. Porque eu estou colocando 0? Como é autoincremente, ele já vai pegar o próximo, tá? E a Maria, a gente vai inserir aqui, idade 18 e telefone. Pronto. Eu coloquei varchar porque a gente pode colocar assim, 11, 9, blá, blá, tá? Executar. Então eu inseri 2 registros de uma vez. Ele executou 2 inserts. Insert into clientes. Ele já construiu o insert, tá vendo? E os values, ele colocou vírgula e foi inserindo vários valores aqui. Então temos 3 registros, ó, 1, 2 e 3, Davis, João, Maria, idades e telefones, perfeito? Como eu excluo, né? Você vai fazer o seguinte, ó, esse exemplo que a gente está dando, delete from, tá? Vamos lá, vamos deletar. Então eu quero deletar a Maria, que é o ID 3, tá? Eu posso fazer assim, várias formas, né? Delete from clientes, tá? Where, por exemplo, nome igual Maria. Isso também funciona, tá? Ou ID igual a 1. Eu quero deletar todas as Marias do banco. Executar. Então o que ele vai fazer? Ele vai procurar Maria,
e deletou uma linha afetada, tá? O banco ficou menor agora, João e Maria, tá? Ok? Então, o SQL é essa forma de uma linguagem onde você vai conectar com o banco, tá? Principais itens que você vai ter create table para create database para criar o banco, tá? Create table para criar a tabela. Insert into table para inserir dados na tabela. Update table set, o conjunto de dados where para você poder atualizar a tabela, tá? Delete from para você deletar da tabela. Daí você vai ter o truncate table, que se você quiser limpar ela, isso você pode até excluir a tabela, se você quiser, tá? Tem todas as possibilidades aqui de comandos. Então vou falar um pouquinho, então essas aqui, isso é chamado de CRUD também, tá? Você vai muito ver programadores, vai usar muito CRUD, né? Que são esses comandos executados, tá? Vou falar um pouquinho de CRUD para você. Que vale a pena, porque a maioria dos programadores sabem o que é, né? Bom, o CRUD vem de Create, Read, Update e Delete, tá? Então, é um acrônimo de Create, né? Inserir, Read, ler, Update e Delete. São 4 operações básicas. Criação, consulta, atualização e destruição de dados, utilizados com bases de dados relacionais fornecidos aos utilizadores, tá? Então, você pode ser ABCD, Brad, Vader, Veia, são acrônimos, mas basicamente é isso. Create é o insert, read é o select, update é o update mesmo, delete é o próprio delete, tá? Então você vai encontrar bastante a palavra CRUD também. Então vamos lá, olhar um pouquinho mais. O segundo grupo, né, Data Definition Language, é uma DDL a utilizar novas tabelas de elementos associados. A maioria dos bancos de dados SQL comerciais tem extensões próprias. Por exemplo, os comandos DDL são poucos. Create, cria um objeto tabela, drop, por exemplo, apaga um banco de dados. Então, drop é muito cuidado, né? Porque senão você destrói o seu banco. Se tiver permissão, se não tiver backup, não tem volta, tá? Ele apaga mesmo. Então, create table, create index. Eu vou falar do index agora para vocês também. Create view, alter table, alter index, drop index e drop view, tá? Coisa importante é o seguinte. Quando eu tenho um banco, por exemplo, tá vendo esse banco aqui? Vou inserir mais. Deixa assim mesmo. Tá vendo esse ID cliente? O que acontece? Quando eu quero pesquisar alguma coisa rápida no banco, se eu deixar o campo assim, ele é bem lento. Então o que você pode fazer? Você pode criar um índice no banco, tá? O índice vai servir para quê? Só para resumir. O índice vai fazer uma tabela muito menor, muito pequena, que tem somente ponteiros para informação, tá? Repare que eu tenho aqui idades aqui. Perfeito? Imagina se eu tivesse 1 milhão de dados. Se eu colocasse uma cláusula, eu teria que fazer na cláusula mesmo, e demora muito mais. Perfeito? Com o índice, o que você vai fazer? Você vai acelerar muito o acesso ao dado, porque ele não vai buscar na tabela, ele vai buscar no índice. Isso é uma parte bem importante, tá? A criação de índices na tabela, perfeito? Então, vou mostrar um pouquinho para vocês essa parte de índice, acho que vale a pena vocês verem também como funciona, tá? Essa parte. Então, o que eu vou fazer? Tá vendo que eu estou em operações aqui? Ó, aqui eu tenho operações da tabela, só para mostrar para vocês. O PHP te dá várias informações, tá? Itens adicionais para facilitar, tá? Então, só para mostrar antes disso, ó, tabela, checksum, limpar tabelas, vai ser tabela, remover a tabela. No caso, a gente não vai fazer. Não vai fazer isso. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco da tabela em si. Aqui tem a estrutura da tabela, tá? Você vai ver nenhum índice definido, tá vendo essa parte? Então eu vou adicionar tá? No início, aqui é para adicionar campos, tá? E eu vou criar um índice. Criar um índice, tá? Eu vou criar um índice então, chamado idade. O meu índice mesmo, o nome dele, ele é unique? Não. Por quê? Eu não quero idades únicas, tá? Eu quero idades diferentes. Eu só quero um índice mesmo. Eu quero só indexar, né? E aqui, tá? Você tem algumas opções que você tem, ó, tá? Nome do índice, idade. Tipo index, né? Executar. Então vamos lá. Eu quero criar um índice, tá? Não tem nenhum índice definido aqui, ó. Vou criar um índice nas colunas, tá? Nome do índice eu quero chamar de indicidade. Perfeito? Do tipo, deixa eu ver, o banco de dados, tá? Do tipo que eu quero um índice, o índice mesmo, tá? Não é unique, não é primário, não é nada, tá?
Vamos ver a coluna aqui. Deixa eu ver se está certo. Ah, não, tá, ele desconectou. Deixa eu voltar para cá, perdão. Pronto. Então, falar um pouquinho agora do índice, tá? O índice é importante porque quando você tem um dataset grande, um conjunto de dados grandes, se você tentar buscar direto na tabela, você vai acontecer o quê? Você vai ter muito consumo de memória, você vai ter que pegar dado a dado fazendo isso. O índice faz o quê? Ele vai criar um arquivo muito pequeno, já organizado, de índices, tá? Então, ele vai falar o seguinte, idade, por exemplo, ele vai reunir todos os registros, né, que tenham a mesma idade, com um ponteiro e vai te dar uma informação muito mais rápida, tá? Você aumenta em mais de 1000 vezes a pesquisa com índice, uso bom de índices também. Então, esse é exemplo, tá? Tem a linguagem de controle de dados, tá? O grant, o revoke para dar privilégios ao banco, tá? Aqui é bem superficial mesmo, só para você ter uma ideia do que tem. Depois, na sequência, eu vou fazer um curso de MySQL, tá? Então a gente vai entrar em tudo isso, cada um desses itens de permissão, tudo isso, tá? Você vai ter também de transacional de dados, você vai ter begin work, commit, rollback, tá? Que basicamente o que eles vão fazer? Quando você dá um commit, você pode mudar vários dados e quando você dá commit, ele realmente escreve esse dado. Alguns bancos têm a transação, que é o quê? Eu vou dar um exemplo. Quando você tem algo financeiro, que você tem que checar muita coisa, inserir muitos dados, você abre uma transação, tá? Quando você finaliza todos os comandos, você dá um commit e ele joga para o banco. Caso você errou, você vai ter o rollback, que é um undo, né? Ele vai desfazer aquela transação, tá? Nem todo banco suporta, isso deixa o banco um pouquinho mais lento, mas tem banco que precisa ter isso, tá? Tipo o Oracle tem. Embora tenha alguns comandos também, o comando select permite o usuário especificar uma query como descrição do resultado desejado, é o comando composto. Por exemplo, você vai ter o select, né? Where, alguma coisa, group by, alguma coisa, você pode agrupar por, order by, ordenar por, tá? Então, tem algumas principais, né? Só falando sobre elas, o from, né? Select from, tabela, where, condição, where, idade menor que alguma coisa. Group by, agrupe por idades, por exemplo, faça grupos, né? De informações e dê um count, conte quantas pessoas tem em cada grupo. O having é uma expressão condição, né? Para cada grupo também. Order by, que é ordenar por, né? Order by idade, ele vai trazer order by ASCII ou DESC. Você pode ordenar também. Distinct, ele usa somente campos únicos, sem repetição. Union, quando você quiser combinar mais de uma tabela, tá? Daí tem o AND, OR, NOT, aqui só para vocês terem uma ideia básica do SQL. Os operadores, né? Menor, maior, menor igual, maior igual, igual e diferente, né? O diferente é assim, tá? Normalmente é assim. Alguns já suportam diferente com not equal, tá? O between, você vai ter um intervalo, né? Between dates, entre duas datas específicas. O like é muito usado, principalmente para quando você consegue colocar uma expressão. Like, A percentual, tudo que começa com A, Davis percentual, tudo que contém Davis no começo, tá? Você pode usar também. O in, também outra atribuição, né? Está no intervalo in 1, 2, 3, 4. Ele vai fazer buscas nesse intervalo, tá? Aqui eu estou passando bem rápido para esquentar para o próximo curso, tá? Só para vocês terem uma ideia de quanta coisa tem na própria definição do SQL. Também funções de average, count, sum, max, min, tá? Select, você pode falar assim, eu vou até voltar para o demo, aqui tem um outro servidor, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho uma tabela legal, eu vou ter que... Não, aqui não tem banco. Deixa eu ver se eu quero ver se eu tenho alguma. Vou voltar aqui. Vou criar uma tabela só para vocês. Aqui não adianta que ele está desconectado. Depois eu vejo então. Bom, então você vai ter várias cláusulas também aqui. Então, queria passar um pouquinho nesse vídeo já sobre SQL para vocês, tá? Se alguém perguntar o que é SQL? SQL é uma linguagem de consulta estruturada ou Structured Query Language, tá? É uma linguagem declarativa padrão para bancos de dados, onde você se comunica com o banco, né, através dessa linguagem, e o banco realiza operações, tá? Nas tabelas dele, você pode criar tabela, excluir tabela, inserir dados na tabela, fazer selects pesados, tipo, eu quero selecionar todo mundo que tem essa idade agrupada por outro campo, unir tabelas, fazer tudo isso, você consegue. É uma linguagem super poderosa. Então, se alguém te perguntar o que é SQL, a partir de agora você já sabe aqui, né? Bem interessante. Então, esse é o último módulo do curso de banco de dados. Eu queria trazer já o SQL, alguns exemplos práticos para vocês. Próximo curso, a gente entra em MySQL. Desde a instalação, o que é o MySQL,
todos os comandos, quando você inserir na mão. Eu vou trazer um pouco também de integração com PHP, com Python, com Perl, com algumas linguagens também para você trazer linha de comando no Linux, tudo isso no curso de MySQL. Espero que tenham gostado do curso. Gostou? Já deixa seu joinha, deixa seu depoimento aí, deixa like, não esquece. Se inscreve, né? Dá uma olhada no seu sininho, tá? Deixa like e compartilha, até para você continuar recebendo. Terminando esse curso, a gente já entra no curso. O próximo vídeo já é o novo curso de MySQL. Muito obrigado por você estar comigo até esse momento. Aprendeu alguma coisa? Tem alguma coisa que gostaria de ver e faltou no curso? Eu posso trazer algum módulo extra, tá? Escreve nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!